Pessoal, o nosso cabo de extrema direita acabou de publicar um outro vídeo. Não, cara, eu não vou começar o vídeo assim não, pelo amor de Deus. É brincadeira, tá, Wilker? Brincadeira. Pessoal, o Wilker Leão publicou mais uma aula de História da África e, de acordo com o título do seu vídeo, se trata da última aula, já que, de acordo com o Wilker Leão, as aulas foram suspensas tanto pela direção da instituição de ensino quanto pelo professor, sem nenhum tipo de justificativa legal. As minhas aulas de História da África agora estão oficialmente suspensas. E na semana anterior, as duas aulas foram canceladas pelo professor. A gente tem aula na terça e na quinta e ele cancelou as duas por e-mail sem justificar nada. Aí no dia de hoje, terça-feira, que a gente teria as aulas dessa semana, iniciando hoje, a coordenação envia um e-mail suspendendo oficialmente, de forma temporária, segundo eles, mas sabe-se lá até quando, as nossas aulas de História da África. Tem vídeos do Wilker Leão até buscando uma justificativa junto à coordenação do curso, porém sem êxito, obviamente. Sobre o professor de História da África, não sei se a senhora está ciente, mas é o professor Estevam. Ele suspendeu as aulas da noite da nossa turma. Queria saber o porquê. A gente vai comunicar em resposta para a turma por e-mail. A gente recebeu o seu e-mail, a gente tem um prazo de 5 dias úteis para responder e vamos comunicar para a turma a nossa resposta, tá? Como coordenação. Isso vai por escrito. Mas por enquanto não tem uma justificativa, não? A gente vai encaminhar a resposta por e-mail para a turma em geral. Mas a última aula de História da África foi gravada e o Wilker publicou no seu canal do YouTube. E isso significa que eu tenho que reagir a esse conteúdo aqui junto com vocês para dar algumas opiniões jurídicas ou algo que eu possa acrescentar a respeito desse conteúdo. E antes de mais nada, óbvio, deixa o seu like nesse vídeo, tá? Se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e assinar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo vier ao ar, porque nesse canal aqui eu discuto principalmente direito do trabalho, carreira jurídica e advocacia. E pode ser que esses assuntos te interessem, então não se esqueça de se inscrever. Vamos lá, primeiro eu já vou começar reagindo ao vídeo do Wilker Leão e ao longo do vídeo eu faço algumas pausas pra gente discutir sobre assuntos bem peculiares dessa aula. Vamos lá. Esse aqui é o título do vídeo, ó. Ele deu a última aula e eu provei que não sou um sabotador, mas sim o melhor aluno. Vamos assistir. Professor, sobre esse ponto aí também, ele faz um alerta pra gente tomar cuidado com as intenções de quem produz determinada historiografia. Ele diz que quem produz história profissional são os profissionais da história assalariados, que geralmente estão vinculados a uma universidade, com pensamento específico, e aí ele busca nos alertar sobre as possibilidades do abuso da história baseado em quem está financiando ali. Às vezes tem uma questão financeira, monetária, de vínculo desse historiador também. A gente vai ver isso aí, como várias dessas fundações, Fundação Ford, Coca-Cola Company, bancaram muitos desses estudos historiográficos. A universidade é muito mais aberta nesse sentido, né? A gente tem muito mais a condição de estudar sem essa pressão, né, vindo de um financiador lá de cima. Mas esse tipo de coisa vai acontecer bastante por aí também. Olha essa hora aqui, ó. Estão vendo aí? Essa hora que o cara tá chegando nesse sinistro. A aula que é prevista para começar 8h50. Mole? Então vamos lá. Então, Não, gente, pelo amor de Deus, professor de faculdade atrasa mesmo. Quem já fez curso superior aí, sabe, professor de faculdade atrasa muito, e muitas das vezes ele sai antes de terminar o horário de aula. Isso é comum na faculdade, tá? O professor chega atrasado, isso é normal, dá a aula dele e vai embora. Isso é muito comum no ensino superior, viu, Wilker? vamos lá. Ah, não estou dizendo que é certo o professor atrasar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Falando apenas que é algo que acontece com frequência. Professores de ensino superior, eles atrasam, né? Principalmente se as aulas são ministradas no período da noite. O cara sai ali de um dia todo de trabalho. No curso de direito, por exemplo, a maioria dos professores são advogados e atuam durante o dia nos seus escritórios. Então, o cara tá o dia todo peticionando ali, trabalhando, fazendo audiência, ele sai do escritório e vai direto pra faculdade. Muitas das vezes não dá tempo dele chegar no tempo. Isso é a realidade. Não conheço a realidade do professor e enfim. Vamos lá. Então, beleza, pessoal, vamos lá. Como sempre, se posicionou, sentou ali na primeira cadeira, colocou o celularzinho e bora gravar, né? Continuando aí a nossa unidade 1 sobre o que é a história da África, lembrando que no primeiro encontro que eu faço uma viajada mais ampla,
travou dos autores, algumas abordagens diferentes, algumas discussões, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre essa... Pessoal, é o seguinte, muita gente nos comentários falou o seguinte, o professor na primeira aula, ele simplesmente não deu a aula, ele foi embora, deixando de cumprir com a sua obrigação como servidor público, que seria oferecer a aula, e na segunda aula muita gente questionou dizendo também que o professor, ele simplesmente falou sobre trivialidades do curso, de forma ampla, mas isso é muito comum, tá? Sempre nas primeiras aulas, o professor, ele faz um apanhado geral de todo o conteúdo que será ministrado ao longo do período, né, ao longo do semestre, e depois ele vem trazendo de forma pontual e aprofundada cada um dos tópicos que ele expôs para você nessa aula inaugural. Isso é muito normal, tá? Isso faz parte até do método de ensino do professor, não tem problema nenhum nisso, beleza? Essa parte científica que existe no nosso trabalho, embora... O Wilker toca violão, certeza, que essa unha aí no polegar... Como a gente já vem discutindo, nós estamos falando de uma ciência humana, né? Então nós não estamos falando de exatidão ou ainda mais de uma solução única, de uma conclusão definitiva. Né? O que nós temos na história é justamente esse trabalho, uma verdade, né, circunstanciada em que você trabalha a sua bibliografia, ou seja, as suas fontes secundárias, com as suas fontes primárias, a partir de uma determinada metodologia, o que a gente vai fazer aqui, para construir esse discurso da história, que, mais uma vez, não é único. Ok. Então, na aula de hoje, vamos começar aí. Ó o corte. Um corte longo, eu acredito. Por um longo período de tempo, que era para não expor o conteúdo de aula do professor, eu acredito, né? Vamos ver. Um texto do Keith Jenkins, nós vamos ver um capítulo chamado O que é História. Então tá, vou começar com ele rapidinho aí. Bom, o texto do Jenkins é simples e dividido em 3 partes aí, né? Ele começa falando... Opa, peraí. Aqui, o professor já começou a expor o seu conteúdo de aula. Isso pode ser um problema. Pode ser um problema pro Wilker. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar aqui para eu verificar se de fato o Wilker publicou um conteúdo de aula. Porque se ele publicou um conteúdo de aula, aí nós vamos ter que discutir um pouco a respeito de problemas civis que isso pode gerar. Vamos lá. Sobre a teoria de se escrever história, a prática de escrever história, e aí depois ele passa para uma definição própria do que é história. Lembrando sempre que toda história, nesse caso, vocês já devem ter estudado um pouco sobre isso, é uma história do presente, né? Porque, na verdade, as perguntas que nós temos pertencem hoje em dia, as metodologias que nós temos pertencem hoje em dia. Não tenho essa impressão de que vocês estão entendendo os problemas do passado melhor. Ele fez mais um corte aqui, mas o professor continua ministrando a aula, né? Isso já faz parte do conteúdo de aula do professor, né? Pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou percebendo. Deixa eu continuar aqui. Porque essas pessoas que estão vivendo o passado, isso é bastante comum, esse tipo de arrogância de quem está estudando a história, achando que a partir desse momento aqui eu consigo entender melhor o que estava acontecendo lá do que aquelas pessoas que viveram naquele período. Você já deve ter ouvido falar que nós estudamos a história para não cometermos os mesmos erros do passado. Não é por aí, né? Se fosse assim, não teria tido uma Segunda Guerra Mundial, ou sei lá, o fascismo não estaria de volta no mundo, né? A gente teria aprendido alguma coisa. Então, ele passa aí, então, para falar sobre o passado. Então, vejam bem, não basta também mais dispensar essas fontes que estão maculadas, sabe, com colonialismo. Isso daqui é aula, gente. Isso daqui é aula de história. Basicamente, isso daqui é aula de história. E o Wilker fazer a publicação de conteúdo de aula, existe um problema em relação à lei de direito autoral. Eu quero discutir sobre esse assunto com vocês. Mas se esse vídeo continuar assim até o final, isso pode gerar um problema grande pro Wilker. O racismo. Só pra explicar pra vocês aqui o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nos vídeos anteriores do Wilker não tinha exposição do conteúdo de aula, tinha apenas a exposição de interlocuções diretas com ele, ou quando o professor resolveu atacar ele de alguma forma, ou fazer com que a aula tenha como tema principal o próprio Wilker. Isso não é aula, mas o que eu estou vendo nesse vídeo de hoje é a aula de História da África. E a publicação desse tipo de material sem o consentimento prévio e expresso do autor desse conteúdo, isso pode ferir a lei de direito autoral, sim. Nos outros vídeos não tinha isso, mas nesse daqui, pelo que eu consigo enxergar, parece que acontece a exposição, sim, do conteúdo de aula do professor. Deixa eu continuar. Que muitas vezes as informações que a gente precisa estão dentro dessas fontes. O que a gente tem que fazer? Aplicar nosso pensamento crítico
e retirar dessas fontes, e também da bibliografia, né, o que ainda a gente pode utilizar e julgar aquilo que já não faz mais sentido, ou que, no caso, é uma interpretação errada de quem está escrevendo aquelas fontes, né, ou de quem está escrevendo até o próprio trabalho antropológico, por exemplo. Nós vamos ver alguns trabalhos antropológicos aqui mais antigos que carregam, né, essa carga colonial, essa carga racista ainda, e que é complicado de se ler. Algumas coisas você lê, é meio atravessado. Mas, mais uma vez... O Wilker pode argumentar em juízo que o professor não está entrando no conteúdo propriamente dito? Pode. Ele pode tentar fazer isso. Mas convencer o juiz de que isso daqui não se trata de conteúdo de aula, de autoria do professor, é mais difícil. Bem mais difícil, tá? Vamos ver. Apliquemos aí a nossa crítica, né, as nossas técnicas, e vamos retirar desse material que é possível utilizar, certo? Então a gente tem que ter esse cuidado. Ok, mas então passado de... Uma dúvida sobre essa questão que o senhor colocou acerca de a história não servir necessariamente para a gente aprender com os erros do passado. A gente tinha o J.D. Rankin, que foi quem trouxe o estabelecimento da objetividade dentro do método historiográfico, essa ideia de que a história era mestra da vida, né? E ele, acreditando também nessa concepção, ele nos traz um método objetivo, que depois Colin Wood discute ele, né? E a gente tem uma discussão da implementação da subjetividade nisso também, mas essa ideia sempre perpassou a historiografia, principalmente naquela época, e a gente tem um pouco disso até hoje, né, de que ela é a mestra da vida para nos ensinar acerca dos erros do passado, para que a gente não cometa eles também. Não é uma visão historiográfica válida com base nesses autores importantes que a gente estuda, introdução ao estudo da história? É uma visão histórica. É isso, uma visão histórica. Eu acho que já está ultrapassada. Acho que tem muita gente que escreveu depois do Rankin que mostra que não é exatamente assim. Mas é isso, se você quer seguir esse tipo de historiografia, tem a liberdade de seguir esse tipo de historiografia. É porque não dá para conciliar também, é nesse sentido. Não precisa ser absoluto, mas a gente pode conciliar com a visão de subjetividade, as críticas que Colin Wood e os demais trouxeram também a partir de Rankin. Bom, Gente, vamos lá. Ao meu ver, isso daqui não é uma simples interlocução. De acordo com a minha leitura, posso estar errado, obviamente, mas eu não acredito que isso seja uma simples interlocução. Nos outros vídeos, isso acontecia. De fato, se tratava de uma simples interlocução com ele, discutindo questões de se pode gravar, se não pode, um rotulando o outro, essa coisa toda. Mas aqui, existe um questionamento sobre o conteúdo de aula e existe uma resposta a respeito desse questionamento também sobre o conteúdo de aula. E o conteúdo de aula, de autoria desse professor, tem proteção pela lei de direitos autorais. Eu não tô falando aqui de direito de imagem, tá? Direito de imagem é outro assunto que eu quero discutir com vocês mais à frente. Mas pelo que eu consigo perceber aqui, isso daqui não é uma simples interlocução. Aquela interlocução simples que garante o livre direito a registro dessa interlocução. O que eu consigo ver aqui é exposição de conteúdo de aula, conteúdo que é protegido pela lei de direitos autorais, tá? Deixa eu continuar. Então, por exemplo, ele vai chegar aí, vai discutir justamente essa questão da epistemologia e de uma certa fragilidade epistemológica que ele vai apontar, né, no discurso histórico, justamente porque não existe essa prova definitiva, né, e porque esse discurso histórico é construído também em cima de uma série de condições. Então ele vai falar assim, por exemplo, nenhum historiador consegue abarcar o passado, que é praticamente ilimitado, ou seja, toda a história que a gente escreve sobre alguma coisa acaba sendo uma escolha. Né? E aí vem uma questão importante no texto do Jenkins. Ele vai falar... Mais um corte. Nos vídeos anteriores, o Wilker Leão fazia cortes justamente para esconder o conteúdo de aula de seus vídeos, para que o conteúdo da aula de autoria do professor não fosse publicado. Nesse vídeo aqui ele também faz cortes, mas mantém a exposição do conteúdo de aula que é de autoria do professor. É isso que eu não tô entendendo nessa atitude do Wilker. Por que que ele publicou o conteúdo de aula nesse caso? Eu acredito que se explica pelo fato do título ser ele deu a última aula e eu provei que não sou um sabotador, mas sim o melhor aluno. Então assim, pessoal, aquela tese de que ele não faz gravação de aula e sim de interlocuções, esse vídeo prova que não é isso que acontece na realidade. Porque nesse vídeo ele gravou a aula, tá bom? Eu quero assistir até o final para ver se de fato isso se mantém pra gente poder chegar a uma conclusão mais fundamentada sobre esse assunto. Vamos lá. Falar. Vem cá, e o que garante então a verdade histórica? É a metodologia correta? Na verdade não, porque veja bem, não existe a metodologia certa. Existem metodologias erradas, ou metodologias mal aplicadas, mas não existe uma metodologia que vai garantir que você vai fazer o trabalho certo. A verdade histórica, ela não é absoluta, ela é circunstancial.
certo? Ela depende do quadro que você monta. E daí que importa, inclusive, a sua capacidade de convencimento através da escrita. Né? A gente tem que ter essa capacidade de mostrar não só que a gente trabalhou os dados, mas como é que eles se encaixam e o que você quer dizer com isso. Professor, só voltando a esse ponto sobre a busca da verdade que o colega... O Wilker é aquele aluno nerd chato que fica questionando o professor o momento todo. Isso é bom pra fundamentar as suas questões e fomentar até a discussão dentro do assunto que está sendo discutido na sala de aula, mas conteúdo de aula de autoria do professor não pode ser divulgado e muito menos alguém que faz esse tipo de divulgação não pode oferir renda em cima desse conteúdo. Colocou ali atrás, o James coloca mesmo ali na parte da prática, que ele está falando no texto dele, que o historiador necessariamente vai... Pessoal, me deem licença, eu vou colocar o vídeo um pouco mais acelerado, para não ficar tão longo, tá? Vou colocar aqui a 1,5, que eu acho que fica melhor pra gente entender a dinâmica do vídeo, tá bom? Sempre buscar a verdade, apesar de a verdade absoluta ser impossível de alcançar, né? Meio que um dilema desse trabalho profissional da historiografia. Só que o senhor acredita, é a inferência que eu faço sempre com base em tudo que a gente já estudou, que a objetividade seria o parâmetro mais adequado para a gente considerar que aquele historiador está apresentando uma verdade mais próxima do que o passado buscava contar ali naquele trabalho dele? Depende do que você está chamando de objetividade, nem sempre. As virtudes epistemológicas, por exemplo, o Hermann Pohl, que a gente estudou também em uma unidade inteira de introdução ao estudo da história, falava para a gente. É uma boa pergunta. Bom, de qualquer maneira, quando ele vai falar da prática, o que ele diz? Justamente isso, que o historiador, quando vai escrever a sua história, ele... O professor não respondeu, só colocou que era uma boa pergunta, mas, cara, tá dentro do conteúdo da aula dele. Isso que eu tô encucado com essa situação, cara. Parte de um certo princípio, né? Ele tem a sua formação, como ele vai colocar, tem valores, posições, perspectivas ideológicas próprias, e isso é importante não só para você pensar o seu trabalho como historiador, o que você vai produzir, mas para você pensar que você está lendo. Né? Você saber que essas pessoas têm uma perspectiva ideológica, né? E que têm valores próprios. É claro, se o cara é um colonialista do século XIX, lá em Portugal, escrevendo na escola superior colonial, né? O discurso dele é um discurso colonial, os valores dele são valores coloniais. Mais uma vez, significa que você vai jogar o trabalho todo do cara fora? Não, mas você tem que ter consciência a partir de que perspectiva ele está escrevendo, para você identificar o que ali é um delírio dele. E mais uma vez, a obrigação é nossa. Nós somos historiadores, nós temos que ir lá e tentar entender por que ele está reproduzindo aquela ideia daquele jeito, qual é a ideologia, qual é a formação que está por detrás daquela escrita. Né? E aí, no final, ele vai falar aí sobre a definição de história. Ele fala que a grande pergunta parece não ser mais o que é história, mas sim para quem é a história. Isso é um pouco que eu estava falando na aula passada, né? Sobre o que é a história da arte. As 3 perguntas que eu contei para vocês, quando vocês forem ler qualquer trabalho de história da arte, querem entender sobre quando esse trabalho, será que essa arte existe? Será que esses africanos ali são africanos, eles se identificam como africanos? Ou isso é uma visão de quem está vindo de fora? Tudo isso vai ajudar vocês a entender esse trabalho. Sobre quem vê esse trabalho, né? Elas são portugueses falando sobre a sua presença portuguesa colonial na África, ou eles estão realmente falando sobre a África? E para quem é essa historiografia? É uma historiografia escrita para o colonial, é uma historiografia escrita para os africanos que estão, por exemplo, passando pelo processo de independência. Isso sem contar que, lembre-se, nós estamos escrevendo sobre objetos humanos, né? Ou seja, eles vão ler o que você está escrevendo e provavelmente vão escrever como você está escrevendo também. Então tenham consciência de que esse trabalho vai ser absorvido por essas pessoas e desse significado também, né? Não são dados. Professor, sobre esse ponto aí também, ele faz um fechamento que eu entendo que é um alerta para a gente tomar cuidado. Pelo que eu pude perceber, os alunos já começaram a conversar, né? Eles já começaram um burburinho ali. Significa o quê? Significa que a aula tá acabando. O pessoal já tá louco, ó, pra vazar, louco pra ir embora pra casa. E aí sempre tem aquele aluno, o Wilker Leão, que quando o professor tá quase encerrando a aula, ele levanta a mão e, ô, professor, tem uma questão aqui. Sempre tem, né? Com as intenções de quem produz determinada historiografia ali. Ele diz, indo da prática e fechando nessa definição, de que quem produz história profissional são os profissionais da história assalariados, que geralmente estão vinculados a uma universidade, com um pensamento específico. E aí ele busca nos alertar, no entendimento que eu faço aqui, sobre as possibilidades do abuso da história e o que a gente precisa entender acerca dos seus usos e significados baseado em quem está financiando ali. Às vezes tem uma questão financeira, monetária, de vínculo desse historiador também. Exatamente. A gente vai ver isso aí quando a gente fala sobre a formação dos estudos africanos nos Estados Unidos. Né? Como várias dessas fundações, Fundação Ford, Coca-Cola, bancaram muitos desses estudos historiográficos. Isso, e não é à toa, né? Esses caras precisam entender quem são essas novas elites que estão surgindo para poder comprovar essas novas elites, sabe? Judiciais, essas novas elites, seja o que for. Né? Então, sem dúvida nenhuma, eu sempre falo, vocês têm que saber quem foi que escreveu, quando foi que ele escreveu, em que contexto ele escreveu e até qual é o tipo de aparato que existe, né? A universidade é muito mais aberta nesse sentido, né? A gente tem muito mais a condição de estudar sem essa pressão, né, de um financiador lá de cima, né? Mas esse tipo de coisa vai acontecer bastante por aí também. Ok? Então é isso, gente. A história é menos do que o passado, né? A história é esse discurso que a gente cria sobre o passado. Eu sou totalmente a favor de reescrever a história, de repensar a história, mas peraí, né? Não pode ser saindo da sua cabeça o que você acha que aconteceu. Existem metodologias, existem pessoas que vieram antes e tudo isso tem que ser considerado, tá? Então é isso, gente.
Cuidado com essa ideia da tradição como algo imutável, certo? Esse discurso... Tá vendo? Consegue escutar no fundo o pessoal conversando? Eu acredito que seja alguém saindo de outra aula, de outra sala. Pode significar que a aula tá no final, hein? Isso é normal, o professor querer encerrar a aula rapidinho pro pessoal poder ir embora, e também nos últimos minutos de aula todo mundo começa a já conversar, já começa um burburinho de como que vai embora, de como que vai fazer, começa o pessoal a pedir Uber ali mesmo. Isso é comum na universidade. De que as coisas sempre foram assim, né? Na verdade, a gente vai vendo que as tradições, como tudo na história, que a gente estuda, são construções, né? E quando você consegue entender a invenção dessa tradição, muitas dessas questões se clarificam para você, tá? Para terminar, a gente vai passar pelo texto mudinho, um filósofo africano aí, né, que está na nossa bibliografia básica, como eu já falei para vocês, o Iberia a invenção da África. A epistemologia do cara é baseada no conhecimento exterior àquele que ele está analisando, e existe uma limitação sempre em entender esse outro, que às vezes é ele mesmo. A gente vai falar isso durante vários trabalhos, o Lapiar vai falar isso, eu vou trazer para vocês um pouco de alguns pensadores americanos do pan-africanismo, né, eu estou pensando especificamente no W.E.B. Du Bois, né, que é um pensador que fala justamente isso: como é que eu posso ser africano intelectual ao mesmo tempo? Né? O Lapiar vai falar: como é que eu posso ser um filósofo ocidental epistemológico e trazer da casa do meu pai essas tradições? Né? Existe uma contradição epistemológica aí, ok? Beleza? Então, falou, pessoal, próxima, você sabe que semana que vem, semana aniversária. Então, quando a gente voltar ao utilidade 2, tá? E aí o negócio começa a ficar sério. Lá vem a pergunta dele no finalzinho, quando o professor já tá louco pra ir embora, quer ver? Ainda no meu grupo, já adianta. Só uma dúvida rápida sobre, voltando na discussão do Roxval ali, que você colocou ao final, sobre o reescrever a história. E é importante para a gente evoluir para uma nova leitura, né? Só que tem uma discussão também aí sobre reescrever a história. Qual que é a minha opinião entre isso? Que é uma crítica, até mesmo política, assim, você está tentando olhar a história a partir de uma perspectiva negativa. Não tem momento, né, aí? Esse é o eu vou pensar sobre essa pergunta aí quando a gente voltar, a gente discute isso. Beleza? Muito obrigado. Então acabou o vídeo do Wilker Leão e ele publicou a aula do professor em uma grande parte, né? De forma parcial, obviamente, mas ele publicou pedaço da aula desse professor. Agora eu quero conversar com vocês a respeito disso. E algo que eu acho importante mencionar é que nos vídeos anteriores que eu publiquei neste canal sobre esse tema, eu comentei com vocês sobre a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa. Mas existe uma possível responsabilidade penal aqui que eu não discuti com vocês nos vídeos anteriores. E eu acho extremamente importante eu esclarecer isso pra vocês nesse vídeo. Principalmente porque o Nando Moura comentou no meu vídeo anterior e colocou nesse comentário o link de um vídeo onde um promotor de justiça explica as possíveis responsabilidades penais que pode alcançar o Wilker. E eu concordo com tudo aquilo que o promotor disse lá no vídeo, tá? Porque de fato é possível que a justiça brasileira reconheça que exista uma responsabilidade penal a ser assumida pelo Wilker nesse caso. Mas, lembrando mais uma vez, eu não falei em nenhum dos meus vídeos anteriores sobre esse assunto a respeito de responsabilidade penal. Eu falei apenas de responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. Eu preciso explicar isso pra vocês, é bem rápido, tá? Quando nós falamos de ilícito, não significa que a pessoa que cometeu ilícito automaticamente vai ser presa, vai ser condenada a pagar uma indenização, nem nada do tipo. Não, não é assim que funciona o direito. Quando está-se diante de um ilícito, primeiro você precisa identificar a esfera de responsabilidade ou os reflexos que aquele ilícito pode causar em diversas esferas de responsabilidade dentro do ordenamento jurídico. Então, primeiro você avalia a esfera de responsabilidade para depois avaliar os critérios ou os elementos que essa responsabilidade traz na prática, justamente para coibir aquela prática ilícita. Por exemplo, nos vídeos anteriores eu discuti uma possível responsabilidade civil por lesão ao direito de imagem e ao direito autoral. E eu discuti também um possível risco de responsabilidade administrativa quando é apontado por meio de uma denúncia trazida pelo Wilker a um possível ato administrativo ilegal de um servidor público no exercício da sua função pública investido em um cargo público. E existe sim doutrinação. Então são esferas de responsabilidades totalmente diferentes, totalmente distintas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem idiota e você vai entender todos os efeitos que um único fato pode gerar em todas essas esferas de competência. Imagine que um servidor público, um professor de uma universidade pública federal, pega o seu carro e joga em cima de um aluno dessa mesma universidade lá no estacionamento da instituição. Perceba que o fato é um só. O fato do professor bater com seu carro no carro de um outro aluno da universidade. Porém, esse mesmo fato pode ocasionar reflexos e responsabilidades em todas as esferas do direito. Por exemplo, no direito civil, esse professor ele pode ser condenado à indenização por dano material para consertar o veículo desse aluno e também custear todas as despesas hospitalares que porventura possam surgir em razão desse acidente. Essa é apenas a responsabilidade civil. A responsabilidade penal pode aparecer em uma possível condenação por tentativa de homicídio lá na justiça criminal. E a responsabilidade penal é totalmente independente da responsabilidade civil. São responsabilidades autônomas e distintas. E não só isso, mas esse professor investido no cargo público, ele também pode perder o
seu cargo público. E essa é uma responsabilidade administrativa desse mesmo fato que ocasionou a ele responsabilidade civil, penal e administrativa. Consegue perceber que são esferas de responsabilidades totalmente diferentes? Eu não falei em nenhum dos meus vídeos sobre responsabilidade penal porque eu não tenho conhecimento técnico na área criminal para poder oferecer para você esse tipo de conteúdo. Nunca atuei na esfera criminal, nunca me aprofundei na esfera criminal e não tenho conhecimento. Então eu sou de fato um ignorante nessa área. Então, infelizmente, eu não tenho muito para acrescentar a respeito da responsabilidade penal nesse caso do Wilker. Por isso que eu trouxe apenas os reflexos na responsabilidade civil e administrativa desse caso. Beleza? Isso ficou claro para vocês? Agora, sobre essa situação do Wilker, ele de fato publicou conteúdo de aula do professor. E isso é um problema que pode acarretar responsabilidade civil. Porque, como eu disse para vocês, nos vídeos anteriores, ele publicou meras interlocuções e discussões que nada tinham a ver com o conteúdo produzido por aquele professor. Então, isso não tem, de fato, proteção à lei de direito autoral. Mas nesse vídeo agora que nós assistimos juntos, eu não tenho dúvida de que existe a publicação do conteúdo de aula. E diante do primeiro vídeo dessa saga com o professor de História da África, fica claro, de forma expressa até, que o professor, ele não autorizou claramente a divulgação, a gravação de qualquer conteúdo da sua aula. Então está público e notório que o professor não admite, não autoriza a publicação, a gravação do seu conteúdo de aula, que tem proteção pela lei de direito autoral. Eu não estou dizendo aqui que eu mudei de opinião em relação àquilo que eu disse nos vídeos anteriores, tá? Entendam isso. É porque nos vídeos anteriores do Wilker não tinha exposição do conteúdo de aula, mas nesse vídeo que nós assistimos tem. E já que tem a publicação do conteúdo da aula, isso tem a proteção da lei de direito autoral. Agora vai ser difícil pro Wilker provar em juízo que aquilo que nós vimos juntos não se trata do conteúdo produzido pelo professor. Isso porque o conteúdo apresentado pelo professor durante a aula, seja a explanação oral, slides, material didático ou qualquer outro conteúdo elaborado pelo professor, esse conteúdo é protegido pela lei de direitos autorais. Então esse é o primeiro vídeo do Wilker que eu vejo que ele publica o conteúdo de aula. E pode ser que por causa desse vídeo ele seja condenado, ou seja, recaia sobre ele a responsabilidade civil por lesão à lei de direito autoral. E muitos podem até argumentar que aquilo que foi trazido naquele vídeo não foi algo que foi trazido pelo professor ou criado pelo professor, uma vez que o professor fez apenas citações de alguns historiadores e alguns textos que já foram produzidos. Mas até mesmo a metodologia de exposição desse material também pode ser caracterizado como um conteúdo de autoria daquele professor e também tem a proteção da lei de direito autoral. Então aqui eu acredito sim que o Wilker Leão ele pode ser responsabilizado civilmente por essa exposição. Mais uma vez, tá? Não é direito de imagem. Eu não estou falando de direito de imagem. Eu estou falando de direito autoral. Entenda isso. São direitos tutelados distintos. Uma coisa é direito de imagem, outra coisa é direito autoral. Nesse caso, eu acho que de fato o Wilker ele lesou a legislação de direito autoral ao publicar o conteúdo de aula exclusivo e de autoria do professor de História da África. E eu acredito que seja uma lesão porque o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais traz a definição de qual que é o objeto tutelado pela própria lei. Então o artigo 7º ele define como obras protegidas as conferências, as alocuções, os sermões e outras obras da mesma natureza. Ou seja, a explanação do professor, a explicação do professor sobre o conteúdo de aula tem proteção legal. Mesmo que essa explanação se refira a uma obra já produzida ou mesmo produzida por outra pessoa. E o artigo 29 da mesma lei, ela também dispõe o seguinte: depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como, inciso 1, a reprodução parcial ou integral. Se a sala de aula do professor, durante a exposição do conteúdo da matéria, tem a proteção e é considerada uma obra pela legislação de direitos autorais, a exposição, a divulgação sem autorização expressa do autor, do titular dessa obra, do titular dessa alocução, desse sermão, dessa explicação, existe sim lesão à lei de direitos autorais. E os argumentos contrários à pretensão do Wilker também estão lá no artigo 29 da Lei de Direitos Autorais. Eu vou mostrar esse artigo para vocês e eu te aconselho a pausar o vídeo, ler com calma esse artigo e depois retornar pra gente continuar nossa explicação sobre esse caso. Olha só. Então assim, pessoal, se não fosse esse último vídeo do Wilker Leão com a publicação da última aula do professor de História da África, eu diria que estava tudo ok, que ele não tinha lesionado a Lei de Direitos Autorais, não tinha infringido o direito de imagem de ninguém, até porque o servidor público, no exercício da sua função pública, investido em um cargo público, ele tem o seu direito de imagem mitigado, seu direito de imagem não é extinto, não é absolutamente dissolvido, não é isso, mas o seu direito de imagem, ele é mitigado justamente pelos princípios da imparcialidade, princípio da publicidade, princípio da impessoalidade, que são princípios gerais da administração pública. Mas aqui eu entendo que há sim lesão à Lei de Direitos Autorais e o Wilker Leão ele pode responder civilmente por isso, a não ser que ele prove em juízo que não se trata do conteúdo de autoria do professor, que eu acho difícil ele conseguir provar, mas como o Nando Moura bem fala, Mas da cabeça de juízes brasileiros você não sabe o que vai sair. da cabeça de juízes brasileiros a gente não sabe o que sai. Então é isso, essa situação, gente, é uma situação nova.
nova, tá? Ainda se tornará um precedente jurisprudencial pra gente avaliar as questões jurídicas em volta desse assunto. Nós vamos avaliar os fundamentos também dessa decisão e eu vou trazer tudo isso pra discutir aqui com vocês no canal. E pra responder alguns comentários de algumas pessoas que comentaram a respeito da possibilidade ou não da universidade proibir a gravação na sala de aula, existe uma explicação muito clara pra isso. A instituição, a faculdade, ela tem autonomia pra trazer esse tipo de restrição administrativa. Ou seja, a faculdade pode proibir a gravação na sala de aula, porque a faculdade ela tem autonomia pra produzir esse tipo de regra administrativa. Isso sim, mas quando existe um ato ilícito cometido por um servidor público no exercício da sua função, investido em um cargo público, o registro desse ato ilícito, ele sobrepõe aquela restrição administrativa de proibição de gravações. Isso é muito claro diante dos princípios que preservam e garantem o alcance do interesse público em qualquer instituição ou qualquer entidade ligada à administração pública. Então eu acredito que o Wilker ele vai conseguir se livrar dessa situação apenas se ele demonstrar que existe um ato ilícito, claro, cometido pelo professor. E esse ato ilícito que porventura ele vai apontar é desvio de finalidade do ato público no ato da doutrinação político-partidária ou a ausência da prestação de serviço, como nos casos de suspensões de aulas sem justificativas legais. Mas esse assunto de doutrinação e liberdade de cátedra é um assunto que merece um vídeo especial. Então na segunda-feira da semana que vem eu vou trazer esse vídeo exclusivo para vocês, pra gente discutir um pouco sobre os aspectos constitucionais e administrativos da liberdade de cátedra e ou do abuso dessa liberdade que pode ocasionar em um vício de finalidade do ato administrativo capaz de torná-lo ilegal. Isso eu vou conversar com vocês no próximo vídeo. Beleza? Então se você gostou do assunto do vídeo de hoje, deixa o seu like, tá? Também não se esqueça de se inscrever nesse canal, é muito importante para que a plataforma consiga distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Lembrando que eu vou colocar o link do vídeo que o Nando Moura indicou no comentário fixado para que você assista a respeito dos efeitos ou da responsabilidade penal que envolve esse caso do Wilker e o professor de história. E qualquer dúvida que você tiver a respeito desse assunto, coloca aqui nos comentários pra gente discutir e fomentar ainda mais a discussão jurídica em cima desse tema, para que a gente consiga ter condições de entender a decisão quando ela sair. Beleza? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.